Olá! Estamos então no nosso segundo capítulo do livro Carinho e Firmeza. Mas, como o bom Santo Agostinho nos lembra, que para alcançarmos novos voos, nós sempre precisamos recordar aquilo que nós já sabemos. E na nossa aula passada, no capítulo 1, nós falamos sobre a importância de resgatarmos o verdadeiro sentido da autoridade paterna e materna. E o autor, ele fala muito sobre o quanto essa autoridade ela deve ser baseada em critérios, valores bem estabelecidos pelos pais, mas também num relacionamento de muito carinho e firmeza, onde esses filhos percebem em seus pais uma coerência entre aquilo que eles fazem e aquilo que eles fazem. O meu pai é uma pessoa que pede para que eu leia, mas ele é uma pessoa que também lê. Meu pai é uma pessoa, minha mãe é uma pessoa que não quer que eu coma doces, mas ela também é contida nos doces. Meu pai, a minha mãe quer que eu progrida na vida espiritual e eu vejo que eles estão sempre progredindo na vida espiritual. Os meus pais não querem que eu me envolva com drogas, com álcool, e eu vejo quanto os meus pais também se afastam desses vícios e dessas más inclinações. Ou seja, a verdadeira autoridade ela está muito baseada nessa coerência, nessa unidade entre aquilo que eu falo e aquilo que eu sou. Principalmente quando os filhos percebem essa unidade, né? Essa coerência. E ele também traz a importância de nós recordarmos e sabermos que existe dentro de todo ser humano uma semente do bem e do mal. E que essa semente do bem e do mal, ela precisa ser o quê? Cultivada e corrigida. Então, cultivada aquelas tendências, aquelas boas inclinações para as coisas boas, e o que? Aparadas, corrigidas e até mesmo excluídas aquelas inclinações para o mal. Porque todos nós nascemos com essa natureza para o bem e para o mal. E aí ele dá aquele exemplo: pau que nasce torto pode se endireitar? Sim. Como que ele se endireita? Por meio de uma estaca. E os pais são essa estaca, que só sairão de cena quando seus filhos tiverem as suas raízes, né, os seus princípios, valores bem fundamentados e bem sólidos, para que eles consigam agir de forma livre, né? E por meio de uma razão, de uma consciência. E ele relembra a todos nós que se nós, pais, não exercitarmos o nosso poder pátrio, certamente outros tomarão conta dos nossos filhos, né? As ideologias, as instituições, o governo, e pode acontecer em muitos casos, como vem acontecendo, que nós então perdamos os nossos filhos para o mundo, né? E aí é algo extremamente catastrófico e triste. Ou seja, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades quanto pai e mãe e sermos os primeiros educadores dos nossos filhos. E no segundo capítulo, ele vai então falar o que é a educação com personalidade. A educação com personalidade significa que os pais fazem valer eficazmente os seus direitos, ao mesmo tempo que respeitam os direitos dos seus filhos. E quando a gente fala de direito dos pais e direito dos filhos, algumas pessoas se atrapalham muito nisso, porque é direito dos filhos receber uma boa educação dos pais. É direito dos filhos brincarem? É direito dos filhos, às vezes, terem um momento de prazer, receberem carinho dos filhos? Sim, mas é direito dos filhos receberem de seus pais bons critérios, valores e que esses pais lhe acompanhem no decorrer de sua vida até que eles conquistem a verdadeira liberdade. Segundo ponto, fazem com que os filhos percebam e compreendam a mensagem que desejam transmitir, na qual se incluem os desejos, interesses e sentimentos dos próprios pais. Terceiro ponto, uma educação com personalidade significa que os pais tomam a posição quanto ao que deve ser feito com relação aos filhos e levam a cabo o que tiverem decidido, sem mudanças de opinião que possam demonstrar fraqueza e ânimo. E aí que é muito importante, vocês que estão comigo já no grupo de pais corajosos e agora na leitura do livro,
que cada vez mais vocês estejam convictos, seguros do que é o melhor para os seus filhos. Quando nós não estamos seguros e convictos, nós ficamos num barco à deriva, né? Ah, surgiu um curso aqui, vou lá. Surgiu um outro aqui, vou lá. Não. Procure uma linha de estudo, procure os conhecimentos corretos, né? Procure a verdade, procure estar em um caminho que você consiga ter convicção de que aquele é o caminho correto para educar os seus filhos. E que por mais que apareçam pessoas próximas, ou cursos novos, ou uma onda na moda aí de educar de uma maneira X, você sabe que aqueles valores aqueles valores são incorruptíveis e que por meio dessa consciência e dessa tomada de decisão, você se sente confiante e firme na educação dos seus filhos, tá? Isso traz consigo a responsabilidade de formular a mensagem que mais ajude a educar um filho numa situação determinada e transmiti-la de maneira adequada, ou seja, com eficácia de tomar decisões que assegurem o cumprimento dessa mensagem e de fazer com que as crianças assumam a responsabilidade pelas consequências de seus atos. Dar uma ordem de forma vaga ou voltar atrás na exigência de que o filho a cumpra são atitudes que prejudicam o processo educativo. E um pai e uma mãe que dá uma ordem e volta atrás e que vê que um filho não cumpriu com algo que foi combinado, que era de sua responsabilidade, e permite que isso aconteça, é um pai que está inseguro, é um pai que não tem convicção naquilo que ele quer para o seu filho. E nós aqui, do grupo de pais corajosos e também que estamos lendo este livro Carinho e Firmeza, não seremos esses pais, porque nós estaremos convictos do que é o melhor para os nossos filhos. Se a indicação não é clara, compreensível e direta, a criança sentirá menos induzida a cumpri-la. Se o pai e a mãe anunciam uma decisão, mas depois voltam atrás, a criança e o adolescente entenderá que tem margem para fugir do seu cumprimento, tanto nesse caso como nos futuros. Todas as pessoas incluem-se num de 3 grupos, de acordo com a atitude que tomam diante de uma situação que provoca alguma forma de conflito. Aí ele vai citar: podem ser inseguras, agressivas, atitude submissa e atitude dominadora. Inseguras, não conseguem fazer valer eficazmente os seus direitos, necessidades e afetos. Sempre prevalecem os direitos dos outros. Ou seja, são aqueles pais que são inseguros. Aí eles falam: não pode comer o pirulito antes do almoço. Aí a criança: tá bom, vai, come o pirulito que eu tô cansada. Pode... Aí o que ele faz? Ele cede e prevalece sempre os direitos do filho, né? Ou aquele pai que tem um filho adolescente que pediu para ir numa festa, e aí na festa anterior o pai foi buscá-lo e viu que ele estava embriagado. E aí o pai falou: não, você não vai na próxima festa porque você estava embriagado. Aí o filho fala que tá mal, que vai se matar, que tá depressivo. E você sabe que não é o caso daquele filho, que o filho não é um adolescente depressivo, né? Você está acompanhando o seu filho, você conhece o seu filho, você convive com ele. Aí esse pai fica mexido com todas aquelas lamentações, murmúrias do filho e vai lá e fala: tá bom, filho, pode ir na festa. Aí ele vai buscar, o filho está embriagado novamente. Isso são pessoas inseguras que criam filhos extremamente inseguros e acham que tudo precisa abastecer as suas necessidades e demandas. E esses pais estão fazendo um desfavor. Eles não estão educando seus filhos, estão deseducando, né? E esse é um grande problema, porque é direito dos filhos receberem a educação dos pais. Agressivas, impõem os seus direitos sem se importarem com os dos outros. É isso e acabou. Ok, por vezes nós temos que ser objetivos, mas nós temos que explicar os motivos, os porquês, os paraquês e os comos. Certamente explicando, as crianças e os adolescentes compreenderão muito mais. Atitude submissa, atitude dominadora. A atitude que os pais devem ter está entre esses 2 extremos, né? Não é nem submisso e nem dominador. Não é nem inseguro e nem agressivo.
Com personalidade, conseguem fazer valer eficazmente os seus direitos, respeitando os direitos dos outros, dizem o que pensam, sabem dizer não. Essa é uma atitude de um pai e de uma mãe que tem personalidade. E a atitude assertiva, ele é firme e flexível ao mesmo tempo. Ele pondera e vê que ele precisa agir com firmeza, porém, em alguns casos, ele terá essa flexibilidade como uma carta na manga também para agir com seu filho. Essa divisão não é categórica, mas dinâmica, ou seja, ela vai caminhando junto. Não existe assim uma regra, agora é assim. Não. À medida que as famílias vão se modificando, então quando tem só um homem e uma mulher, um casal, depois aparece o primeiro filho, depois o segundo filho, depois o terceiro, essas demandas vão mudando de acordo com a dinâmica. E é importante que as famílias entendam que ter uma educação com personalidade e uma atitude assertiva, ela vai permitir que os pais sejam firmes e flexíveis em diversas circunstâncias da vida, né? Muitas pessoas ver-se-ão refletidas em mais de um desses grupos, conforme a situação em que se encontrem na interação com os filhos. Seja como for, conhecer esquematicamente esses 3 tipos de atitude poderá ajudar os pais a atuar assertivamente, exercendo a autoridade de forma adequada. Tem de ser conscientes de que tanto uma atitude submissa e insegura, como a contrária, isto é, uma atitude dominadora e agressiva, transmitem mensagens igualmente ineficazes. A mensagem adequada e eficaz é comunicada pela atitude assertiva, acompanhada com uma firmeza equilibrada e pela flexibilidade requerida por cada situação. Então, grifem isso daí. A mensagem adequada e eficaz é comunicada pela atitude assertiva, ou seja, que eu estou acertando com o outro, acompanhada com uma firmeza equilibrada, eu não sou agressivo e nem sou inseguro, mas, em contrapartida, quando necessário, eu sou flexível perante a situação. A função de primeiros e principais educadores que os pais detêm exige deles, sem sombra de dúvidas, uma atitude educativa assertiva. E aí ele vai falar sobre a assertividade. Assertividade. O conceito de assertividade aplica-se de forma permanente na relação diária entre pais e filhos, uma vez que se aplica às situações que surgem a cada passo. Vejamos alguns exemplos. É noite e há visitas em casas. A sua filha de 4 anos ainda está acordada, embora já seja tarde. Como é natural, está cansada e irritadiça, mas nega-se a ir para a cama. Você compreende que ela não queira perder a oportunidade de entreter-se com as visitas, mas sabe também que, para o bem dela, deve dormir. Como conseguir que se vá deitar? Aí ele deixa essa incógnita, né? Os seus 2 filhos vivem em constante conflitos. Quem tem mais de um filho não vive isso, né? Discutem, xingam-se mutuamente e chegam a brigar. Você já tentou separá-los, conversar com eles durante as reuniões familiares, compreender a razão das brigas, mas os conflitos continuam. O assunto já se tornou insuportável. O que fazer? Outro exemplo. Uma mãe trabalha em período integral e precisa que seu filho adolescente colabore em algumas tarefas do lar. Ele, porém, nega-se ao fazê-lo e insiste que odeia receber ordens. A mãe percebe que os amigos do filho não têm esse tipo de responsabilidade em casa, mas está cansada demais no fim do dia para fazer tudo sozinha. Falou com o filho até enjoar, mas ele continua negando-se a fazer o que lhe é pedido. Como conseguir que colabore? Aí ele vai discorrer como que a gente vai fazer isso. Diante de situações deste tipo, os pais devem desenvolver condutas específicas para que os filhos os escutem. Como veremos, há formas positivas e eficazes de tratar das situações de conflitos e fazer com que os filhos cheguem a compreender que os pais são a autoridade. Antecipamos que, para ajudar os filhos a entendê-lo,
Você deve transmitir-lhes mensagens do seguinte estilo: amo você demais para permitir que se comporte assim. Este seu problema de comportamento tem que terminar, e eu estou disposto a fazer o que seja necessário para que compreenda que falo sério. E existe um psicólogo que eu gosto muito dele, que é o Luiz Hans, que ele fala que existem mandatos, missões, pressupostos para educar, que eu vou falar no curso de pais. Vai ser um módulo só sobre isso. E entre os pressupostos envolve a saúde, a segurança e a autonomia. A saúde e a segurança dos nossos filhos são inegociáveis. Aquilo que vai permitir que eles cresçam saudáveis e seguros, nós não vamos negociar. Nós podemos ser flexíveis em alguns aspectos. Então, você vai comer cenoura ou abobrinha, mas você não pode comer chocolate e não comer a cenoura, né? Então, existem pontos que precisam ser extremamente refletidos e antecipados para os filhos, que são inegociáveis. A segurança. Você não vai permitir que o seu filho adolescente volte de uma festa na madrugada com o irmão, ele tem um amigo e esse amigo tem um irmão que dirige, tem 18 anos, sem conhecer, sem saber se esse amigo de 18 anos está embriagado. Então você vai levantar da sua cama às 3 da manhã e vai buscar o seu filho, porque você não pode permitir que ele pegue uma carona com outro adolescente que você não sabe se está embriagado. Exatamente o que ele está dizendo aqui. Amo você demais para permitir que você se comporte assim. Eu amo tanto você que eu não posso permitir que um mal lhe aconteça. Se eu permitir que um mal lhe aconteça, filho, eu não estarei cumprindo com o meu dever de pai. É preciso acrescentar, porém, que não se demonstra autoridade apenas com ameaças, correções e castigos, mas com ajuda e estímulo, com atitude, veremos, igualmente quando se tem a honestidade de reconhecer os próprios erros. Aí ele continua ali nos 3 princípios. Tem uma ilustração que vocês podem apreciar, né? 3 princípios. É mais fácil tomar um homem capaz de curar doentes, ensinar matemática ou apagar incêndios do que ensinar a ser um bom pai. E olha o meu desafio, né, gente? Estou tentando eu ser uma melhor mãe e ensinar vocês a ser melhores pais e mães, né? Aliás, não se trata apenas de ser pai, como se a paternidade fosse um título profissional genérico, mas de ser pai do João ou da Paula, do Martim ou da Maria. Ou seja, de umas crianças que têm características próprias e por isso mesmo precisam ser tratadas de forma individual pelos pais. Não dá para educar de manada. Tá? Eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 filhos. Cada filho tem o seu temperamento, as suas demandas. É claro que existem rotinas da casa que vão prevalecer para todos, mas às vezes a forma como você vai falar e corrigir um é diferente da forma como você vai corrigir e também fazer as suas orientações para o outro, tá? E aí a gente precisa viver com os filhos bastante, o quanto nós pudermos. Aqui fala uma pessoa que trabalha bastante, mas que procura se policiar para viver e conhecer bem os filhos, porque por meio dessa convivência é que a gente entende quais são as características de cada filho e com isso a gente lança a mão de estratégias educativas para educá-los melhor. Educar é ir à frente, é preparar-se e exige dos pais um esforço de estudar e assistir a cursos e conferências. Ou seja, vocês estão aqui fazendo o curso Pais Corajosos e também participando, né, deste clube de livros para que vocês consigam ser melhores pais. Há muita experiência acumulada, prática e acadêmica, que pode ajudá-los e servir-lhes de orientação na sua difícil e apaixonante tarefa. Concretamente, existem 3 capacidades chaves para o exercício da autoridade assertiva que todos os pais podem e devem aprender. Primeiro deles, falar claro. Significa usar a forma de expressão mais conveniente para conseguir que os filhos escutem. A comunicação assertiva exige dos pais que falem da maneira adequada,
que reforcem as palavras com algumas técnicas simples, não verbais, e que saibam que linguagem empregar para pôr fim às discussões. Aí você vai o quê? Falar claro. Sempre que você for apresentar uma regra nova na sua casa, você precisa deixar essa regra bem comunicada, bem explícita, né? E além da regra, você mostrar o que você espera da criança. Então, meu filho, você só pode assistir televisão depois que... Então, vamos pensar que nós estamos nas férias. Férias, então, de manhã vocês podem assistir televisão. Primeiro, vocês vão acordar, trocar o pijama, arrumar o quarto, tomar café da manhã, depois vão escovar os dentes e depois vocês podem assistir os 30 minutos de televisão, lembrando que são esses filmes aqui e esses programas. Vocês entenderam? Caso vocês não cumpram com esses combinados, que nós estamos aqui acordando juntos, vocês não terão mais o direito de assistir TV. Ah, Thalita, isso é barganhar? Não, isso não é barganhar. Isso é o quê? Explicar como funciona a vida. Se eu não acordo todo dia cedo, tomo meu café da manhã, vou na missa, venho trabalhar, eu não consigo fazer tudo que eu tenho que fazer na minha vida. Eu vou ter consequências por conta disso. Se eu não deixo a vida dos meus filhos organizada, eu vou ter consequência que minha casa vai ser uma desordem, uma bagunça. Então, eu preciso deixar claro aquilo que eu espero dos meus filhos, de forma sucinta, de forma objetiva e coerente. Além desse deixar claro, você pode usar de algumas técnicas também. Então, você percebeu que eles acordaram, trocaram, tiraram o pijama, arrumaram o quarto, tomaram café e esqueceram de escovar os dentes e já foram para o sofá. Aí você fala, o que está faltando? Então você cria uma comunicação alternativa. Peraí, vamos lá. Acordaram, tiraram o pijama, tomaram café, mas não arrumaram o quarto. Então vamos voltar? Então você vai resgatando, recordando e admoestando os próximos passos, tá? Ninguém nasce sabendo educar. É mais fácil, né, curar doenças, ensinar matemática e apagar incêndios do que aprender a educar os filhos. Isso ele já falou agora há pouco, né? Segundo ponto para ter uma autoridade assertiva, além de falar claro, respaldar as palavras com atos. Para todas as crianças, os atos dizem mais do que as palavras, porque eles demonstram claramente e sem deixar margem a dúvidas que os pais não se limitam a falar, mas estão dispostos a lançar mão de medidas corretivas se for necessário. Os pais devem planejar previamente essas medidas a fim de estarem preparados para agir em situações imprevistas. Se apenas exortarem, mesmo que o façam assertivamente, os filhos não lhe darão ouvidos e nem obedecerão. Ou seja, é o caso que eu falei. Você fez os combinados, você explicou como ele deve se portar, você antecipou, e caso ele não faça exatamente como vocês combinaram, você precisa respaldar as suas palavras com ações. Então, você vai o quê? Dar consequências, gerir consequências. Então, como vocês não estão conseguindo acordar, tirar o pijama, arrumar a cama, tomar café, escovar os dentes, vocês não vão poder assistir televisão. Isso é uma regra, tá? Agora, na hora que vocês conseguirem, vocês podem assistir televisão. Né? Isso vai, gente, para o adolescente, meu filho. Enquanto você não acordar, tomar café, arrumar seu quarto, separar aquelas coisas que você deixou jogada ali, seu sapato, mochila, você não vai poder mexer no celular. Na hora que você fizer tudo isso, tá aqui o celular. Pronto. É simples, gente. Ah, mas ele vai reclamar, vai ficar bravo, vai irritar. Sim, vai fazer tudo isso. A criança vai se jogar no chão, vai falar que você é chata, que ela não te ama. Sim. Mas você vai ser firme e constante na sua conduta, tá? Estabelecer regras de jogo firmes, né? Que é o terceiro ponto. Significa estabelecer um plano sistemático de medidas corretivas diante do comportamento inadequado de seu filho. Caso a comunicação assertiva e o esforço das palavras com atos venham a mostrar-se insuficientes, regras de jogo estabelecidas com antecedência informam as crianças de que
terminando o comportamento impróprio de sua parte, provocará determinada resposta dos pais, ajudando a crescer em responsabilidade. Bom, aqui uma coisa está totalmente conectada à outra, né? Vocês viram. Falar claro, respaldar as palavras com atos e atitudes e estabelecer as regras do jogo é algo muito dinâmico. Você fala, você explica, você antecipa, você estabelece as regras do jogo, como que funciona aqui em casa, e você vai o quê? Respaldando tudo isso com atitudes, com consequências, vai gerindo consequências, que é diferente de você bater, de você dar castigos, tá? Você está gerindo as consequências em decorrência da falta de comprometimento do outro, que é o seu filho, da falta de responsabilidade, de maturidade dele. E aí você vai auxiliá-lo, né? Então, se ele não sabe fazer, você vai ensiná-lo a fazer, você vai acompanhá-lo. E quando você perceber que ele já tem autonomia para fazer sozinho, caso ele não faça, mesmo você falando, antecipando e deixando claras as regras do jogo, você vai lá e vai respaldar as suas palavras com atos e ações por meio das consequências, tá? Essas 3 capacidades, que detalharemos nos capítulos seguintes, constituem a base da educação com personalidade e devem ser aplicadas à medida que a formação individual de cada criança o exigir. Educar é tomar todas as medidas para que o filho cresça retamente, e isso exige disciplina. Durante os anos em que o caráter está em formação, os pais devem estabelecer essa disciplina com maior ou menor intensidade, conforme os desvios que observem no comportamento das crianças. Ou seja, grifem esses 3 pontos: falar claro, respaldar as palavras com atos e ações e estabelecer as regras do jogo. Além desses 3 pontos, precisa-se ali educar é tomar todas as medidas para que seu filho cresça retamente, e isso exige disciplina. Disciplina, constância, coragem, fortaleza e paciência, tá? Ao nascer, o ser humano é um animal mais incompleto, inacabado, frágil e indefeso que existe. Ao contrário do que acontece com o bezerro, que pode muito bem ser separado da vaca um dia após nascer, desde que seja bem alimentado. Afastar uma criança dos pais é nefasto, tanto um dia depois do nascimento, como um mês, ou um ano, ou 6 ou 12 anos. Essa insuficiência, essa falta de autonomia do ser humano, obriga-o a depender dos outros para poder desenvolver-se, crescer e formar corretamente. Durante a primeira etapa da vida, precisará constantemente de apoio afetivo, mas também de orientação disciplinada do núcleo social básico, que é a família, a fim de poder atuar plenamente tanto nessa esfera como mais tarde no âmbito mais amplo da sociedade inteira. Ou seja, essa insuficiência exige que nós estejamos com os nossos filhos tanto para atender às suas necessidades básicas, né, alimentação, higiene, sono, controles emocionais, mas também para que nós possamos discipliná-los, educá-los, ensinar os valores, as virtudes, o fim da vida. E isso só acontecerá por meio de uma presença ativa dos pais na vida dos filhos. Se alcançar este objetivo, terá conseguido a sua condição de sujeito social, radicalmente voltado com os outros, aberto e interligado com eles, mas sem perder essa individualidade que o torna único e irrepetível. Em suma, o adequado nível de disciplina dentro da educação assertiva dos filhos no âmbito familiar deve ter em conta o modo de ser de cada um, a sua ordem e a sua desordem, a sua individualidade e a sua sociabilidade, mas também aquilo que ele deve ser. Obstáculos. O exercício adequado da assertividade, sem excessos nem encolhimentos, requer mais um equilíbrio que não é fácil de atingir. Em algumas ocasiões, você pode sentir-se incapaz de exercer autoridade na medida exata exigida pela situação que o seu filho enfrenta, quer porque age severamente ou abruptamente demais, quer porque não sabe mudar para tratar esse filho de maneira correta e para ajudá-lo a melhorar. Quando um pai assume ou toma consciência que existe alguma situação conflitiva com seu filho, pode responder de maneira demasiado forte ou direta. Muitos sentem que fracassaram
quando os seus filhos os levam a sério depois de eles terem impostos as suas decisões pela força. Outros pais foram instruídos por educadores que lhes afirmaram que deveriam evitar todo tipo de atitude inflexível ou autoritária e procurar sempre uma abordagem psicológica para os conflitos, sem levar em consideração a gravidade das condutas a serem corrigidas. Essa abordagem psicológica, que leva, por exemplo, apenas a falar com os filhos sobre os motivos do seu mau comportamento, é correta em si mesma, mas incompleta. Não adianta só a gente sinalizar o erro dos filhos. Nós precisamos corrigi-los e, em alguns casos, dar-lhe consequências, ou seja, respaldar as nossas palavras com atos e ações. É correto, mas incompleta. Deve sempre fazer-se acompanhar de uma mensagem clara e precisa sobre aquilo que os pais esperam dos filhos e quais são os meios para que se corrijam. Ou seja, tem que corrigir, gente, tem que corrigir. Não fujam das correções. Outro obstáculo que os pais costumam encontrar ao lidarem com situações problemáticas é que frequentemente tendem a aplicar aos filhos os mesmos padrões de conduta que lhes foram ensinados a eles, mas que podem muito bem não se aplicar a uma geração posterior. É comum que as crianças de hoje, por influências externas, se comportem de maneira diferente da dos seus pais, quando esses tinham a mesma idade. Isso induz os pais a manifestar as suas preocupações dizendo coisas que, ou o meu filho diz coisas que eu nunca teria sequer pensado. Isso pode muito bem ser verdade, mas acomodar-se nessa atitude equivale a declarar-se derrotado numa luta que mal começou. Ou seja, não é porque o seu filho tem uma destreza oral, motora, além da sua, que você percebe essa agilidade intelectual, sensitiva, que você não vá corrigir caso ele use essa capacidade intelectual e motora de forma errada, né? É verdade que educar hoje em dia é muito mais difícil do que antigamente, entre outras razões porque o núcleo familiar está mais ameaçado, intimidado e pressionado. Em contrapartida, porém, as relações entre pais e filhos são muito menos rígidas e os canais de comunicação estão mais abertos. Basta saber usá-los para que a água corra mais clara e cristalina. Dadas as características da sociedade atual, os filhos estão muito expostos a influências externas à família, que incutem neles modelos e padrões de condutas diferentes dos pais. E aqui mora um grande perigo. Os filmes, as novelas, as séries, os livros, as amizades precisam ser acompanhados pelos pais. Eu já vi uma série de adolescentes e crianças começam a assistir séries e o pai fala, mas eu assisti o primeiro episódio e não vi nada. Mas não é no primeiro episódio que vai aparecer, no terceiro, no quarto, quando o pai já não está mais assistindo. E por meio desses personagens foram incutidas mensagens extremamente deturpadas que afetaram a personalidade e a identidade sexual de crianças e adolescentes. Muitas vezes, a maneira de educar de uma geração não serve para a seguinte, além de tornar mais difícil a tarefa educativa. Isso também pode criar obstáculos ao crescimento dos próprios filhos. Hoje em dia, é mais difícil tolerar a adolescência do que há 20 anos. É verdade? Sim, mas não é impossível. Então, nós precisamos acompanhar os nossos filhos para que todas as vezes que eles entrem em contato com ideias, pensamentos, e isso ative uma imaginação errada, nós consigamos corrigir e mostrar o caminho do bem e da verdade. Os impedimentos que mencionamos podem levar um pai à frustrante conclusão de que não pode fazer nada para melhorar o comportamento dos filhos. Muito pelo contrário, apenas lhe falta dispor das ferramentas adequadas e da autoconfiança necessária para administrar cada situação com firmeza e flexibilidade, isto é, assertivamente. Ou seja, gente, nesse capítulo aqui, vocês já tiveram algumas estratégias práticas para colocar no dia a dia na educação dos seus filhos. Ele traz aqui um resumo.
Falar claro, respaldar as palavras com atos e ações e estabelecer as regras do jogo. E além disso, ter consciência de que os nossos filhos, por serem insuficientes, principalmente quando pequenos, precisam da nossa presença, do nosso acompanhamento, tanto do ponto de vista afetivo, quanto na orientação disciplinada das suas atitudes e dos seus comportamentos, tá bom? E não se abalem com os obstáculos surgirão, mas é em meio às tribulações e os problemas que nós vamos criando coragem e força para educar os nossos filhos. Um forte abraço e até o próximo capítulo.